Respondeu audível e claramente, em confesso. Foi esta a sua última palavra, e assim, de madrugada, rendeu o espírito a Deus. O seu corpo foi removido para Wittenberg no dia 22 de fevereiro, e Pomerano falou à imensa multidão que, no dia seguinte, se reuniu para presenciar o seu funeral. Melanchthon em seguida fez uma oração fúnebre. Mas, para a honra dos dois oradores, notou-se que os seus sentimentos eram mais notáveis do que a sua oratória, e as suas piedosas tentativas para consolar a tristeza dos outros não eram mais do que uma demonstração do seu próprio pesar. O imperador quer outro concílio. O imperador Carlos havia muito tempo que esperava a morte de Lutero, e muitas vezes se lamentara de o ter deixado partir de Worms depois da sua confissão perante o conselho ali realizado. O desejo do imperador, desde o conselho de Augsburgo, tinha sido sempre que o Papa convocasse um grande concílio, com o fim de inquirir sobre os abusos da antiga Igreja, e assim proporcionar aos dissidentes a volta à obediência ao Papa. Por este meio esperava destruir a obra de Lutero, e restaurar a paz e a unidade no Império. Porém sempre aparecia uma coisa ou outra para contrariar os seus desejos, e os sucessivos papas para quem apelara pareciam todos hesitar sobre o caso. As ameaças que tinha feito aos protestantes no fim do conselho ainda os pôs mais de alerta, e uniram-se imediatamente para sua mútua defesa. Desde então tinham sempre diligenciado fortalecer esta união, e assim, apesar dos conselhos de Lutero, os protestantes tinham se tornado um partido inteiramente político. Isto, em poucas palavras, descreve o estado das coisas na Alemanha até o período a que temos chegado. A morte de Lutero trouxe novas esperanças ao Partido Católico. O imperador entendeu que era chegada a ocasião oportuna de satisfazer o seu desejo, e que podia impunemente ser convocado o concílio de que havia tanto tempo falará. Nos atos deste concílio, que se reuniu em Trente, cidade do Tirol, não podemos entrar. Os protestantes recusaram-se a reconhecê-lo, e o imperador tomou esta recusa como pretexto de declarar guerra contra eles. A história desta guerra e de outros acontecimentos mais que seguiram não são coisas que se possam tratar numa breve descrição, como esta, mas pertence à história, a uma história mais ampliada e de mais pretensão. Também devemos deixar a outros historiadores a descrição do progresso ulterior da reforma na Alemanha e Suíça, e dos esforços para impedir esse progresso. As nossas referências devem ficar por aqui. Vimos a reforma firmemente estabelecida naqueles países, e ao mesmo tempo que notamos a sua poderosa influência para o bem, também não omitimos os erros que a acompanharam. Deus permitiu estes para reprimir as vanglorias e para tirar o orgulho dos homens. Vamos concluir as nossas observações sobre este período importante e cheio de interesse, lançando uma rápida vista de olhos pelo progresso da reforma em outros países. 25. Reforma na França e Suíça Francesa. De 1520 a 1592. A instituição da reforma na França e na Suíça Francesa deve ser considerada como uma obra um tanto moderna, relativamente à reforma na Alemanha e na Suíça alemã. A sua história é uma história de sangue, começando pelo martírio do eloquente mais imprudente João Leclerc, e acabando na mortandade dos huguenotes, em que perto de 70.000 pessoas que professavam a fé reformada foram massacradas em poucos dias. Guilherme Farel. Guilherme Farey, natural de Delfinado, pode ser considerado como o apóstolo da reforma na Suíça francesa. Aprendeu as doutrinas reformadas com um piedoso e sábio doutor de Etaples, chamado Thiago Lefebvre, e ensinou-as primeiro em Paris, onde gozou a amizade e a proteção do bispo de Meaux, Guilherme Brissone, o qual ensinava pessoalmente as novas doutrinas. Contudo, a perseguição tornou-se, por fim, tão violenta, que foi obrigado a refugiar-se na Suíça, onde travou conhecimento com Ecolampade, Busser e outros reformadores. Em Basileia, Montiliard, Agli, Valengin, Saint-Blaise e Neuchâtel, todos lugares na Suíça francesa, trabalhou com êxito variado, e tal foi o poder da sua pregação nessa última localidade, que o povo declarou que queria viver na fé protestante, e não ficou satisfeito enquanto a reforma não foi legalmente estabelecida no cantão. Em Genebra, onde tinha ido 2 vezes, seu trabalho foi cheio de dificuldades e perigos, e tanto monges como padres fizeram várias tentativas para assassiná-lo. Por muitas vezes foi apedrejado e espancado, esteve quase para ser afogado no Reno em 2 ocasiões, e uma vez foi milagrosamente salvo de morte mais penosa causada por veneno. Mas a bênção do Senhor estava sobre os seus trabalhos, e em breve a missa foi oficialmente suspensa por um decreto do Concílio dos 200, e apareceu um edito ordenando que os serviços de Deus haviam de ser dali por diante feitos conforme os estudos do Evangelho, e que todos os atos de idolatria papal haviam de cessar completamente. Foram cunhadas medalhas para celebrar este acontecimento,
e os cidadãos escolheram para si esta nova divisa, em depois das trevas, luz. Resultados igualmente felizes coroaram os trabalhos do intrépido reformador em Lausanne, embora sua primeira visita ali não desse bom resultado. A importante questão foi decidida numa discussão pública que durou 8 dias, e acabou por um assinalado triunfo para os protestantes. João Calvino. Enquanto esteve em Genebra no ano de 1536, Farey travou conhecimento com Calvino, que era então um jovem de 28 anos. Já se tinha tornado notável pela publicação dos seus Institutos Cristãos, e Farey pensou que se pudesse persuadir o seu jovem amigo a ficar em Genebra para olhar pelo trabalho, ele poderia ajudar muitos interesses da reforma. Propôs, pois, isto, mas Calvino estremeceu à ideia de tomar sobre si o peso de uma tal empresa, e recusou. Desculpou-se dizendo que não tinha conhecimento bastante para empreender aquela tarefa, que a sua educação ainda não estava completa, e pelo menos, por enquanto, só podia prestar seu auxílio por meio da pena. Mas Farey, sentindo que ele estava fugindo à vontade de Deus, respondeu à sua recusa com palavras fortes, dizendo que Deus amaldiçoe o seu descanso e os seus estudos se por amor deles fugir da obra que ele tem para lhe dar a fazer. Estas palavras produziram o efeito desejado no ânimo do jovem teólogo e ele abandonou os seus projetos de ir para Estrasburgo continuar os estudos, e fixou-se em Genebra. Foi nomeado professor de teologia e começou um árduo ministério de 28 anos, como pastor de uma das mais importantes igrejas da cidade, e aqui estendeu logo a sua influência a todos os países da Europa. A sua ligação com a antiga igreja, dizia Luiz Alcer, era muito extraordinária. Ele fazia-lhe uma oposição mais forte do que ninguém. Bastantes coisas iradas e picantes se tinham, na verdade, já dito de Roma, mas nada tão esmagador tinha sido avançado contra a Igreja Romana em todas as polêmicas que tinham tido lugar, como aquela afirmativa de Calvino feita sem cólera e a sangue frio, de que ela era inteiramente oposta à ideia primitiva da constituição da Igreja, e, portanto, foi ele considerado como o inimigo mais perigoso e implacável de Roma do que Lutero. Mas o povo de Genebra não podia desde logo habituar-se às medidas de reforma que Calvino introduziu. Toda a cidade tinha caído no vício e no papismo, e os seus 900 padres governaram a consciência do povo, que não gostava das restrições que Calvino punha aos seus cantos, às suas danças, e a outros divertimentos mundanos, nem tampouco tolerava as suas censuras severas aos pecados menos públicos a que muitos não eram estranhos, e quando por fim os proibiu de virem ao altar, e os mandou embora com palavras de censura, o povo levantou-se em massa e expulsou-o da cidade. Mas em breve quiseram que ele voltasse outra vez. A cidade estava em desordem, devido aos encolerizados bandos de papistas e libertinos, e a sua presença era ali muito necessária. Os próprios que o tinham expulsado começaram a clamar em altos brados pela sua volta. Chamemos de novo o homem que queria reformar a nossa fé, a nossa moral e as nossas liberdades, diziam eles. E assim no ano 1540, foi resolvido pelo Concílio dos 200 que, com o fim de promover a honra e glória de Deus, se procurassem todos os meios possíveis para que mestre Calvino voltasse como pregador. Calvino, de início, não tinha muita vontade de voltar, e declarou que não havia lugar na terra que ele mais temesse do que Genebra, acrescentando, porém, que não se negaria a coisa alguma que fosse o bem da igreja. Por causa dos seus amigos, resolveu voltar, sentindo que nesse passo era guiado pela vontade de Deus. A amável recepção que lhe fizeram atenuou de alguma maneira os maus tratos que lhe tinham dado, e daí por diante encontrou poucos obstáculos nos seus trabalhos para o bem do povo. A história não levanta a cortina que esconde aos nossos olhos a vida privada e doméstica de Calvino, e por isso a sua vida não oferece tanto interesse como a de Lutero. Morreu em 17 de maio de 1564, completamente gasto por um excesso de fadiga mental. Morreu repetindo as palavras do apóstolo: as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de. Aqui parou, porque nesse momento a glória despertou para ele. Na cidade de Meaux. Passemos agora de Calvino e da reformação da Suíça francesa, e voltemos a nossa atenção para a França, observemos o progresso e as dificuldades da obra ali. Já aludimos ao trabalho de Farey e Lefebvre em Paris, e da proteção que receberam de Brissone, bispo de Meaux, mas foi na diocese de Brissone que as doutrinas reformadas foram primeiro proclamadas publicamente. Meaux era nesse tempo uma pequena cidade ativa, cheia de operários, e esta gente simples escutava com profundo interesse as novas doutrinas do seu bispo, convertendo-se muitos deles. A obra aumentou, e os monges e frades pedintes que infestavam os arrebaldes alarmaram-se. Que nova heresia é esta? Exclamavam eles.
a nossa autoridade está sendo contestada, estão nos tirando os nossos meios de subsistência, precisamos, pois, tomar medidas imediatas para reprimir estas doutrinas estranhas. Consequentemente, partiram para Paris, e apresentaram a sua queixa perante a Sorbona e o parlamento, afirmando que a cidade de Meaux, e toda a vizinhança estava infestada de heresia, e que essa heresia vinha do palácio episcopal. Era então o reino administrado, na ausência do seu verdadeiro monarca Francisco I, pela mãe deste, uma católica fanática, e o Partido Reformador sabia que não podia esperar clemência da parte dela. A conduta do bispo quando foi citado perante o parlamento, também não podia de modo algum animá-lo e protegê-lo, porquanto mostrou a maior timidez durante o seu interrogatório, chegando a ceder às propostas da Sorbona. A adoração à Virgem e aos santos começou de novo, proibiram a venda e a posse das obras de Lutero e Lefebvre, Farei e quaisquer reformadores foram proibidos de pregar nos púlpitos de Meaux, e até de residirem na vizinhança. Este começo não dava muitas esperanças. O principal reformador em Meaux abandonou a obra por medo, e os outros foram dali expulsos. Que se havia de fazer? Devia abandonar-se à obra, e devia a causa de Deus sofrer sem remédio por causa da cólera dos homens? Não. Por algum tempo continuou-se a obra em segredo, e embora nada se pudesse fazer publicamente, não se desprezou o estudo particular da palavra, nem a oração. Então um dos membros principais do partido, o tecelão João Leclerc, fez uma proclamação na qual falava do Papa em termos bruscos, e afirmava que o reino do Anticristo estava para ser destruído pelo sopro do Senhor. Colocou esta proclamação numa das portas da catedral, onde todos a pudessem ler, e esperou o resultado. Como se pode calcular, os monges e os padres ficaram desesperados e cheios de confusão, e Leclerc foi preso por suspeita. Quando foi julgado não fez tentativa alguma para esconder o seu ato, e depois de um julgamento que durou uns poucos dias, foi condenado a ser açoitado pela cidade afora, e a ser marcado na testa com um ferro em brasa. Leclerc em Metz. O tecelão ainda não estava bem curado dos seus ferimentos quando voltou para a obra, mas o seu campo de ação era outro. Tendo sido expulso de Meaux, vamos encontrá-lo em Metz e no caráter de destruidor de imagens. Sentado um dia diante das imagens da Capela da Virgem, um edifício de grande celebridade, próximo àquela cidade, vieram-lhe estas palavras ao pensamento: e não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente, e quebrarás de todo as suas estátuas. Eis 23.24. E tomando isto como uma ordem divina, levantou-se imediatamente, e demoliu as imagens que abundavam na capela. Feito isto, entrou tranquilamente na cidade. A agitação que este ato produziu entre os católicos não se pode descrever, e o herege marcado foi logo preso. Como no seu primeiro julgamento, também agora confessou prontamente o seu crime e exortou o povo a renunciar à idolatria, e voltar para a adoração do verdadeiro Deus. Tendo-lhe sido dada a sentença de morte, apressaram-se a levá-lo para o lugar do seu martírio. Ali uma medonha morte o aguardava, mas ele aguentou tudo milagrosamente até ao fim. Primeiro foi-lhe decepada a mão direita, aquela que tinha praticado o ato, em seguida rasgaram-lhe a carne com tenazes em brasa, e depois queimaram-lhe o peito horrivelmente. Mas enquanto durou esta tortura ele ia repetindo em voz clara e firme as palavras do salmista: tem boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, nem som algum sai lh.as da garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos que neles confiam. SI 115.48. O seu corpo foi então consumido num fogo lento, e assim entrou no céu o primeiro mártir da Reforma Francesa. Mais martírios. Daí a algum tempo chegou o martírio de um padre convertido, cujo paciente testemunho no lugar do suplício levou muitos a acreditar na verdade da causa porque morreu, e encheu-os de desejo de conhecer melhor aquele evangelho em que ele tinha encontrado tão grande consolação. Depois chegou a vez do sábio Louis Bergin, par de França, de quem Beza disse que teria sido um segundo Lutero, se tivesse encontrado em Francisco um outro Frederico de Hanover. 3 vezes foi preso por pregar as doutrinas reformadas ao povo, e 3 vezes foi posto em liberdade por pedido da irmã do rei, a piedosa Margarida, depois rainha de Navarra. Entretanto os seus amigos, receosos e desanimados com os perigos de que estavam rodeados, instaram com ele para desistir de pregar, e para que não tentasse mais a malícia dos seus inimigos, mas enquanto os seus amigos tímidos pediam a Bergin que parasse, a voz de Deus na sua própria alma, e por meio das páginas da sua palavra, mandava-o prosseguir, e Bergin prosseguiu, e a França precisa dar graças a Deus por isso. Por fim foi preso pela 4ª vez,
e conduzido perante a Sorbona. Depois de um julgamento fictício, foi condenado à prisão perpétua e a ter a sua língua furada com um ferro em brasa, mas Bergen apelou contra a decisão do tribunal, e os juízes recearam insistir na sentença em vista da sua apelação. Então decidiram que fosse estrangulado e queimado, e esta sentença foi levada por diante. No dia 22 de abril de 1529, foi levado num carro para a Praça da Greve, entre uma escolta de 600 soldados, e ali suportou a morte com grande firmeza. Os martírios tornaram-se então frequentes, sendo contudo como outros tantos convites ao povo para se levantar por toda parte em defesa da verdade, e por cada mártir que morria, levantavam-se 20 campeões a preencher o seu lugar. Contudo a oposição era muito grande, e o número de reformadores, comparado com os inimigos da reforma, era muito limitado. A fixação de cartazes. Por fim tomaram um expediente com que esperavam apressar a obra, prepararam um protesto no qual se expunham os abusos de Roma nas mais vivas cores. Por toda a França circularam cópias deste protesto, e foi particularmente combinado que fosse publicado simultaneamente em todas as cidades em uma certa noite, 18 de outubro de 1534, ou outros dizem 24, foi a data fixada para o plano, e aquela obra notável de uma só noite, deu a todo o ano o nome de Ano dos Cartazes. Por fim chegou essa noite, uma noite de ansiedade para os luteranos, e a ousada empresa de afixar os cartazes concluiu-se tranquilamente e sem distúrbios. Em Paris, afixaram cópias na parede da universidade, e de todos os edifícios públicos, e as portas da catedral ficaram cobertas. Até a casa do parlamento, e a porta do quarto de dormir do rei, não foram excetuadas, sendo porém provável que algum inimigo fosse o responsável pela colocação do cartaz ali. Chegou a manhã, e os efeitos produzidos pela descoberta não se podem descrever. A excitação era incrível, por toda parte se levantou o grito de cólera e morte aos hereges, e logo começou uma tempestade de perseguições terríveis. O rei ficou pálido de cólera quando viu o cartaz, e exclamou encolerizado: "Empreendam-nos a todos, e que o luteranismo seja totalmente exterminado." Imediatamente se fizeram inúmeras prisões, e as execuções seguiam-se uma após outra com terrível rapidez. No dia 21 de janeiro de 1535, saiu uma procissão para espiar, como diziam, as indignidades que tinham sido praticadas contra a Igreja, e passou pelas ruas mais concorridas de Paris numa sombria majestade, sendo as solenidades desse dia coroadas com o martírio de 6 luteranos. O rei que estava presente fez um violento discurso contra as doutrinas dos reformadores. Porém, quanto teria dado mais tarde para poder arrancar da sua consciência os crimes de tanto sangue, e para aliviar a sua alma das consequências que ele sabia estarem pesando sobre si? Reinado de Henrique. No ano de 1547 morreu Francisco, sucedendo-lhe Henrique, o seu filho segundo. Durante os 12 anos do seu reinado a perseguição continuou com maior violência ainda, e os padres não perdiam ocasião alguma de influir no ânimo do rei contra a reforma. Descreviam-na como sediciosa e revolucionária, e declaravam que os huguenotes, pois este era o novo nome pelo qual eram conhecidos os luteranos franceses, estavam conspirando contra ele, e que as suas doutrinas arruinavam todo o poder eclesiástico e real. O rei assustou-se com estas representações, mas foi só no fim do seu reinado, quando a reforma tinha de tal maneira tomado posse do povo, que uma sexta parte da população era de huguenotes, que ele recorreu à medida extrema de convocar um parlamento com a ideia de suprimir a heresia. O único incidente importante que ocorreu durante as deliberações do parlamento, parece ter sido a prisão de um dos senadores, João do Bourg, cujo discurso ousado a favor dos huguenotes excitou a cólera do rei, e levou a exclamar que havia de ver o martírio de Dubourg, com os seus próprios olhos. Isto era, na verdade, a sua séria intenção, mas o senhor permitiu outra coisa, e 14 dias depois da prisão o senador, Henrique foi morto num torneio com o conde de Montgomery, o capitão dos guardas, e, coisa notável, foi este o próprio que tinha efetuado a prisão de Dubourg. O rei Francisco II. A subida de Francisco II ao trono em nada melhorou a situação dos huguenotes, e o valente campeão deles, Dubourg, depois de ter estado encarcerado 6 meses, na medonha masmorra da Bastilha, durante os quais lhe negaram as coisas mais necessárias à vida, e o fizeram sofrer horríveis torturas numa gaiola de ferro, foi por fim queimado vivo. O novo rei era quase uma criança quando subiu ao trono, e a fraqueza do seu corpo e ainda mais do seu espírito tornaram-no inteiramente incapaz de governar. Foi durante o seu reinado que a obra da reforma em França assumiu uma feição política, e que as guerras religiosas começaram. O protestantismo em França tinha agora entre os seus adeptos muitos dos principais nobres do país, tais como Coligny e Sully,
e os huguenotes tinham se tornado um partido forte que já não podia ser desprezado. Havia então no país dois partidos em violenta oposição, em um que tinha à sua frente Catarina de Medici, representando a antiga nobreza de França, e o outro, comandado pelos irmãos Francisco e Carlos Guise, que representava uma facção completamente nova. Francisco Guise, que era duque, dominava o exército. Carlos, que era cardeal, influía nas finanças e nos negócios estrangeiros. O poder na mão de Catarina. A morte de Francisco II, no ano de 1560, causou porém a derrota do partido dos Guises, e tendo Catarina de Médici, por interesse próprio, tomado debaixo da sua guarda o novo rei, Carlos XI, que então tinha 10 anos, vieram assim as rédeas do governo para as suas mãos. Embora não tivesse fortes convicções religiosas de espécie alguma, era católica de nome, e odiava o protestantismo por causa das suas supostas tendências democráticas, mas, para consolidar o seu poder, pôs em liberdade os huguenotes que tinham sido feitos prisioneiros durante o reinado de Francisco II. Ao mesmo tempo evitava ofender os Guises, e permitia-lhes a todos os seus adeptos que ficassem nos seus cargos e postos de honra. A conspiração. Mas logo que viu a sua posição estabelecida com firmeza, procedeu de modo a poder realizar os seus planos para o extermínio da heresia e ruína dos huguenotes. Ajudada pelo Papa Pio V e Filipe da Espanha, viu a sua conspiração pronta para se executar no outono do ano de 1572. Aquela conspiração tinha por fim o completo massacre dos protestantes franceses. À frente dos huguenotes achava-se o ilustre almirante Coligny, um ancião tão venerado pela sua piedade como conhecido pela sua bravura. Tinha sido necessário ganhar a sua confiança, ou pelo menos, fazer com que ele não suspeitasse do que se passava, para que um projeto tão vasto como o que Catarina e os seus cúmplices tinham formado pudesse ser levado por diante, e isto fez-se da maneira seguinte: em Carlos XI, que então tinha 22 anos, foi instigado por sua mãe a manifestar o sincero desejo de que se estabelecesse uma paz duradoura entre os dois partidos religiosos, e para isso foi tratado o casamento entre sua irmã, Margarida de Valois, uma católica romana, e o rei de Navarra, depois Henrique IV, protestante. Ao princípio foi feita alguma oposição a este projeto pela mãe de Henrique, a espiritual Joana de Albre, mas esta foi secretamente envenenada, e o casamento foi devidamente combinado e fixado para o dia 18 de agosto de 1572, sendo convidados para a cerimônia os nobres de toda a parte do reino, tanto protestantes como católicos. Quase todos aceitaram o convite, e no dia 18 estava em Paris uma multidão de chefes dos dois partidos religiosos. O casamento solenizou-se devidamente, e durante alguns dias a metrópole francesa entregou-se a festas e alegrias, misturando-se os protestantes com os católicos sem nada suspeitarem. Mas todas estas coisas faziam parte do grande projeto, e os huguenotes deixarão-se embalar por elas. A véspera de São Bartolomeu estava próxima e as festas continuavam, assim como continuavam a existir as mesmas relações amigáveis entre todas as classes. O massacre da noite de S. Bartolomeu. Carlos estava agitadíssimo ao aproximar-se a hora fatal. Tinha uma palidez mortal, e o seu corpo tremia, um medonho sentido de remorso lhe oprimindo o coração, e teria dado contra a ordem se não fossem as instâncias de sua mãe. Esta, porém, receando alguma indecisão, ordenara que a tragédia começasse uma hora mais cedo da que estava determinada. Por fim o sino deu sinal e todos os campanários de Paris responderam imediatamente, e a carnificina começou. Uma das primeiras vítimas foi o almirante Coligny, que foi brutalmente assassinado. Em todas as ruas se ouvia agora o fogo dos mosqueteiros, misturado com as pragas dos parapistas e os gemidos dos moribundos. Os huguenotes, atacados de surpresa, não podiam oferecer resistência, e quando rompeu a manhã podiam-se ver cadáveres aos montes por toda a parte. O sangue enchia as ruas, e o Sena corria avermelhado. A manhã não fez cessar aquela medonha obra, e já então as indecisões de Carlos se haviam desvanecido, chegando ele a uma varanda com sua mãe para deleitar a sua vista com aquela cena de carnificina. E isto durou 4 dias. E ao fim deles os assassinos pararam por puro cansaço, tendo sido assassinados uns 500 protestantes nobres de classe elevada, e uns 5 a 10 mil huguenotes da mais humilde condição. Mas a mortandade ainda não foi só aqui, e estendeu-se pelas províncias, sendo dadas ordens a vários governadores e magistrados para que exterminassem os hereges sem piedade. Alguns obedeceram imediatamente, mas não todos. Seja dito para sua eterna honra, que um prelado católico, João Enoyer, bispo de Lisieux, recusou-se a incorrer no crime de um ato tão odioso, e quando o mensageiro do rei apresentou a ordem ele disse, e não. Não, senhor.
Oponho-me e sempre me oporei à execução de uma tal ordem, e eu sou o pastor de Lisieus, e esta gente a que me mandam assassinar pertence ao meu rebanho. Apesar de se terem agora desviado e abandonado a pastagem do soberano pastor, ele confiou-as aos meus cuidados, e ainda podem voltar. Eu não vejo no Evangelho que o pastor possa permitir que o sangue das suas ovelhas seja derramado, pelo contrário, vejo ali que ele é obrigado a dar o seu sangue e a sua vida por elas. Nobre testemunho! E com alegria que o recordamos aqui, embora as nossas ideias sejam tão completamente diferentes das do ousado João Enoyer no que diz respeito às doutrinas que ele ensinava. O governador de Baiona foi outro que se recusou a obedecer à ordem assassina. O rei tem muitos soldados valentes no seu exército, disse ele, mas nem um só carrasco. A carnificina nas províncias continuou durante 6 semanas, e o número de vítimas é diversamente calculado em 50, 70 e 100 mil. Este último número, se levarmos em conta os que depois morreram de fome e pesar, é talvez o mais exato. Roma manifestou uma alegria ruidosa às primeiras notícias que teve da carnificina. O mensageiro que as levou foi recompensado pelo cardeal de Lorraine, com 1000 coroas, houve salvos de artilharia, e, à noite, brilhantes iluminações. Foi celebrada uma solene Te Deum na igreja de São Marcos em ação de graças a Deus, por tão assinalada notícia de bênção enviada à sé de Roma, enquanto em Paris foi cunhada uma moeda com a seguinte inscrição: Pietas armavi justitia, piedade armou a justiça. Se alguma vez se viu uma astúcia diabólica na maldade do homem, foi esta. A premeditação, os solenes juramentos do rei, que trouxeram os calvinistas a Paris, no casamento real, e o punhal posto nas mãos da multidão pelos chefes do Estado nesse tempo de paz universal, tudo isto representa uma conspiração e uma crueldade que não há iguais na história. E depois, começando pelo Papa, todas as comunidades católico-romanas, levantando as mãos ao céu, deram graças a Deus pelo glorioso triunfo. Mas uma solene recompensa guardava os autores deste crime inominável da Santa Igreja Romana, em todos, exceto um, tiveram um fim violento. Carlos morreu, uns 2 anos depois, em horríveis agonias de corpo e alma, e ouviam-no exclamar, pouco antes da morte: em que carnificina! Quanto sangue inocente! Como foram perversos os conselhos que eu segui! Ó! Meu Deus, perdoa-me e compadece-te de mim! Eu não sei onde estou, tão medonha é a minha agonia e perplexidade. Qual será o fim disto? Que será feito de mim? Estou perdido para sempre. O duque de Béguise foi assassinado, o seu irmão, o cardeal de Lorraine, morreu doido furioso, e a miserável Catarina de Médici, embora chegasse a uma desonrada idade avançada, foi encarcerada pelo seu filho favorito, sendo o seu nome, em todo o mundo, sinônimo de perfídia e crueldade. E a chamada heresia dos huguenotes não foi exterminada, embora morressem 100 mil deles. Aquele que tinha lançado a semente incorruptível do Evangelho nos seus corações podia também lançá-la rapidamente nos corações de outros 100 mil, e assim aconteceu. Uma longa série de pequenas guerras entre huguenotes e católicos teve lugar no reinado de Henrique, sucessor de Carlos, e quando, em 1589, ele foi assassinado, foi um príncipe protestante, Henrique de Navarra, que lhe sucedeu no trono da França. 26. Reforma na Itália e outros países europeus. De 1527 a 1580. Há um interesse especial ligado à história da Reforma na Itália, visto ser ali o centro do catolicismo romano. Os italianos, em geral, havia muito que tinham tido para o papismo sentimentos parecidos com o desprezo, porque eram testemunhas constantes da maldade pública na sua metrópole, e não podiam deixar de ver que essa maldade tinha o seu centro no Vaticano. Há muito que andavam desgostosos com o desregramento, a avidez, a ambição e a fraude que eram notórias na sua cidade principal, e mais de um coração sincero suspirava por uma mudança muito antes de ter começado a obra da reforma. Por isso, logo que chegou à Itália a notícia da colisão de Lutero com Tetzel, houve muitos ali que pediram ansiosamente os escritos daquele. Alguns meses mais tarde o seu impressor em Basileia escrevia nos seguintes termos: em Blasio Salmônio, livreiro de Leipzig, presenteou-me na feira de Frankfurt com alguns tratados compostos por si, os quais, como eram aprovados por homens sábios, mandei imprimir imediatamente, enviando 600 cópias para a França e a Espanha. Os meus amigos asseguraram-me que esses escritos são vendidos em Paris, e lidos e aprovados até pelos sorbonistas. Calvo, livreiro de Pávia, que é um sábio, e dedica-se às musas, levou uma grande parte da impressão para a Itália. Apesar do terror reinante pelas bulas pontificais,
e das atividades dos que velavam pela sua execução, os escritos de Lutero, Melanchthon, Zwinglio e Bucer continuaram a circular e a ser lidos com prazer e avidez em várias partes da Itália. Alguns foram traduzidos na língua italiana e, para escapar à vigilância dos inquisidores, foram publicados debaixo de nomes fictícios. Este desejo de serem lidos os seus escritos dava ânimo aos reformadores e não provinha de uma curiosidade vã. Durante mais de 20 anos pôde esta obra prosseguir sem grande oposição. No ano de 1542, porém, viram claramente em Roma que ela ia fazendo enfraquecer o papismo, e então a Inquisição recebeu ordens para usar de força contra os protestantes, e em breve viram-se as prisões atulhadas de vítimas. Aonel Paleario. Aonel Paleario, autor de um livro intitulado O Benefício da Morte de Cristo, era um dos mais notáveis campeões da Reforma italiana, mas bem depressa veio o martírio cortar a sua útil carreira. Na minha opinião, dizia ele, nenhum cristão deve pensar em morrer na sua cama, nos tempos que vão correndo. Ser acusado, feito prisioneiro, esbofeteado, enforcado, cozido num saco e lançado às feras, não é bastante. Que eles me assem no fogo. Se por uma tal morte a verdade puder ser melhor trazida à luz. Quando os seus acusadores lhe perguntaram qual fora o primeiro meio de salvação que tinha sido dado ao homem, ele respondeu, Cristo, e o segundo? Cristo, e o terceiro? Cristo. Paleario esteve preso na masmorra da Inquisição durante 3 anos, e por fim queimaram-no em vida. Os inquisidores agiam em toda a parte da Itália, e o país estava cheio de espiões. Eram estes na sua maior parte pagos pelo Vaticano, e a sua missão era ganhar a confiança dos particulares suspeitos de heresia, e assim facilitar a sua captura. Havia-os entre todas as classes do povo, desde a mais elevada à mais humilde, e, devido à sua infame perfídia, as prisões depressa se encheram de vítimas. Algumas destas foram condenadas a penitências, outras mandadas para as galés, outras torturadas e mutiladas, outras carregadas de ferros pesados e deixadas a morrer de fome em masmorras insalubres, e outras foram queimadas em vida. Muitos procuraram refúgio noutros países, onde em geral foram bem recebidas, e não poucos desses refugiados encontraram lugar na Inglaterra. Pode-se fazer uma ideia do desenvolvimento da obra na Itália pelo fato de serem descobertos, na busca que se deu aos livros que eles chamaram heréticos, mais de 40.000 exemplares do livro de Paleario, O Benefício da Morte de Cristo. Na Espanha. Da reforma na Espanha não podemos, infelizmente, fazer uma descrição tão vantajosa, porque as perseguições que se seguiram à introdução naquele país das doutrinas reformadas levaram milhares de pessoas para o exílio, e os que ficaram foram para a tortura ou para as galés. Mas a Inglaterra protestante ainda achou lugar para receber muitos dos seus irmãos exilados. Os principais agentes da reforma espanhola eram 2 irmãos João e Afonso de Valdés. Nos Países Baixos. De Espanha passamos naturalmente para os Países Baixos, visto formarem parte dos domínios do rei espanhol. Aí, apesar da perseguição, as doutrinas revivificadas espalharam-se com rapidez, e o martírio de 3 monges da ordem agostinha, que foram condenados por lerem as obras de Lutero, despertou um tal espírito de investigação entre o povo, que nem as ameaças nem as torturas puderam no reprimir. No ano 1566 foi uma deputação apresentar ao rei uma petição pedindo tolerância, e assinada por 100.000 protestantes, mas este, em vez de satisfazer o seu pedido, aconselhou sua irmã Margarida de Parma, a governadora dos Países Baixos, a levantar um exército de 3.000 homens de cavalaria e 10.000 de infantaria para dar cumprimento aos seus decretos. Mas exércitos e ordens reais pouco valiam, pois Deus tinha decidido que a obra fosse por diante. O número dos protestantes aumentava diariamente, apesar dos esforços da força armada para o diminuir e espalhar. O insensível e fanático Felipe entendeu que tinha de recorrer a medidas mais desesperadas do que as adotadas até então, se quisesse exterminar mesmo aquela religião odiada. Aumento da perseguição. Pouco satisfeito com a clemência de Margarida, deu plenos poderes ao Duque de Alba, o qual, pouco depois, chegou ao país com um exército de 15.000 espanhóis e italianos. Começou então uma série de atrocidades que quase não tem igual nos anais da perseguição. A Inquisição começou logo a funcionar, e dentro em pouco podiam contar-se as suas vítimas aos milhares. A maior parte das igrejas protestantes e casas de oração foram destruídas, levantando-se forças para enforcar os luteranos. As cidades despovoavam-se porque o povo fugia como quem foge da peste, e o comércio do país ficou paralisado. Mercadores, operários, artistas, gente de todas as classes, saíam às pressas do país e consideravam-se felizes por serem capazes de salvar as suas vidas. Para os que ficavam a morte era certa.
Robert Ogier. Em 1562, Robert Ogier, de Rissel, em Flandes, sofreu martírio, em companhia do seu filho mais velho. Este, que ainda era muito jovem, exclamou quando já estava nas chamas: "O Deus, Pai eterno, aceita o sacrifício das nossas vidas em nome do teu amado filho." Um monge que se achava perto retorquiu encolerizado: "Tu mentes, maroto, Deus não é teu pai, vós sois filhos do demônio." Um momento depois o mancebo exclamou: "Olha, meu pai, o céu está se abrindo, e eu vejo 1 milhão de anjos que se regozijam em nós. Estejamos contentes porque estamos morrendo pela verdade." "Mentes! Mentes!" gritou o padre, "o inferno é que se está abrindo, e vem mais de 1 milhão de demônios que vão os lançar no fogo eterno." A mulher de Roberto Ogier e outro filho que lhe ficou, sofreram igual sorte alguns dias depois, e assim se reuniu toda a família no céu. Misérias e martírios. Tinha chegado o pior tempo para os Países Baixos. As execuções pela água, pelo fogo e pela espada, e a confiscação de bens, sucediam-se sem cessar. As vítimas eram aos milhares. O número de imigrantes aumentava na mesma proporção, e o produto da confiscação chegou pouco a pouco à soma de 30 milhões de dólares. Os antigos privilégios desses países estavam aniquilados, a população tinha diminuído assustadoramente, a prosperidade de agricultura estava ameaçada de ruína, o comércio, parado, as portas vazias, as lojas e armazéns devastados, muitos braços sem trabalho, os grandes negócios parados, as cidades comerciais, que tanto prosperavam estavam empobrecidas. Em suma, tudo o que tinha contribuído para a prosperidade comercial e industrial daquela região começou a decair. Mas o Duque de Alba não se importou com isso. Sendo escravo ativo de um senhor cruel, nunca o pensamento da economia política perturbou o seu espírito, esse medonho retrocesso nada era para ele. Ainda mais, ele ainda não tinha pensado em acabar com o sacrifício das vidas humanas, a sua sede de sangue não estava saciada. O assassinato de alguns milhares de protestantes não era bastante para satisfazer a crueldade de um tal homem, a foice precisava ceifar mais vidas, numa palavra, em toda a nação de hereges devia cair debaixo das mãos do assassino. No ano 1568, quando o Concílio de Sangue se reuniu pela segunda vez, foi decretado que todos os habitantes dos Países Baixos fossem condenados de morte como hereges, e desta horrorosa sorte ninguém era excetuado senão raras pessoas que foram especialmente indicadas. Os efeitos deste dito cruel foram terríveis. Muitos enlouqueceram, e outros, que conseguiram fugir para os bosqueios de Flandres tornaram-se selvagens em consequência da solidão e do desespero. Nas cidades e vilas ouvia-se o dobrar dos sinos a todos os momentos, e é certo que o estado de coisas não podia ter sido mais terrível se o país tivesse sido visitado por uma peste. Em todas as casas havia luto, e os corpos carbonizados e mutilados das vítimas daquele medonho decreto estavam expostos às centenas por toda a parte. Guerra civil. Por fim entenderam que não podiam mais suportar aquela opressão e, levantando-se com a energia do desespero, saíram dos seus lares desolados e dos seus esconderijos nos bosques, e reuniram-se em volta da bandeira de Guilherme de Nassau, príncipe de Orange. Não podemos agora entrar nos detalhes da guerra civil que se seguiu. O exército protestante a princípio não foi bem sucedido, mas foi auxiliado por Isabel, da Inglaterra, pelo rei da França, e pelos protestantes alemães, e no ano 1580 puderam finalmente ver-se livres do jugo espanhol e firmar a sua independência, constituindo-se em um novo estado protestante na Europa. Na Suécia. Na Suécia, depois de alguma oposição, foi a reforma estabelecida pelo conhecido rei Gustavo Vasa, que foi auxiliado pelos irmãos Olaus e Laurentins Petri. Apesar de todos os obstáculos, a reforma prevaleceu ali, e o rei teve, em pouco tempo um partido tão poderoso para o ajudar, que conseguiu a restauração dos vários estados e castelos que os prelados tinham obtido dos seus súditos por meios ilícitos. Também reprimiu o poder dos bispos e tirou-lhes das mãos os rendimentos da igreja, proibindo-os de tomar dali por diante qualquer parte nos negócios do estado. Gustavo Vasa foi, sem dúvida, o homem adequado para tais empreendimentos, e apraz-nos poder acrescentar que a obra por ele começada foi concluída com a maior rapidez, e sem tumultos ou derramamento de sangue. Na Dinamarca. Na Dinamarca, também um rei, Cristiano II, estava à frente da reforma, e apesar da oposição do partido eclesiástico, que se tornou um sério embaraço para os seus movimentos, e de os bispos terem chegado a promover a sua deposição, continuou sempre a sua boa obra enquanto a esteve no exílio, empregando o seu secretário para traduzir o Novo Testamento para a língua dinamarquesa. Os dinamarqueses deviam muito ao ministério do intrépido monge de Antvorskov, João Tausen,
que tendo sido feito prisioneiro por pregar a justificação pela fé, continuou a expor a doutrina pela janela da sua prisão. O novo rei Frederico, ouvindo falar nele, deu ordem para o pôr em liberdade, e pouco depois nomeou um dos seus capelães. Na Conferência de Odense, que teve lugar em 1527, o rei declarou-se publicamente a favor da reforma, e, embora os bispos fizessem muita oposição, decretou ele que dali por diante os protestantes gozariam as mesmas regalias que os católicos. Quando Frederico morreu, os bispos fizeram outro esforço desesperado para restabelecer o papismo, e conseguiram o exílio de Tausen, mas o triunfo deles não foi duradouro. O novo rei era tão favorável à reforma como seu antecessor, e no ano 1536 foi reunido um concílio em Copenhague, que estabeleceu a religião protestante no país. Os bispos, acusados de intrigas e de outros atos de traição, foram destituídos dos seus cargos e emolumentos, e os últimos sinais do papismo que ainda existiam acabaram por completo na Dinamarca. 27. Reforma Inglesa, no reinado de Henrique VIII. De 1510 a 1531. A obra da reforma na Inglaterra, no que diz respeito à compreensão do Estado, na verdade não começou senão na última metade do século XVI. O que Henrique VIII tentou não era de forma alguma uma verdadeira reforma religiosa. Ele acabou com a obediência ao Papa no ano de 1534, supriu as ordens pedintes no ano seguinte, e após este ato saqueou os mosteiros, de cujos rendimentos se apoderou para o seu próprio uso. O motivo que levou Henrique a esta espécie de reforma foi a cólera que lhe despertou a recusa do Papa em conceder-lhe o divórcio com Catarina de Aragão. Ora, uma reforma originada assim não se podia conservar. Ainda assim ia prosseguindo uma verdadeira obra de Deus, obra que, na verdade, nunca tinha cessado desde o tempo de Wycliffe, e todos os anos vinha para o país nova luz da Europa, e é disto que vamos falar especialmente. No próprio ano em que o rei subiu ao trono, o bispo papista de Londres, Ricardo Fitzjames, começou uma pequena perseguição na sua diocese, fato este que prova que a verdade já se estava fazendo sentir em alguns bairros, e entre os anos de 1510 e 1537 houve uns 40 cristãos pertencentes a ambos os sexos, que sofreram de vários modos pela sua fé. Nas proximidades de Lincoln, houve, nesta época, muita perseguição, e o bispo da diocese, protegido por uma carta do rei, fez proceder uma rigorosa busca de hereges a quem tratava, quando os traziam à sua presença, com uma crueldade característica. Aqueles que eram tidos por culpados da primeira ofensa, e abjuravam das suas ideias, eram geralmente encarcerados nos mosteiros por toda a vida, mas os hereges reincidentes eram entregues às autoridades seculares para serem queimados em vida. William Tyndale. No entanto, outros ingleses, com fins mais nobres e puros, não estavam menos ocupados em outros pontos. No ano 1520 William Tyndale deixou a Universidade de Cambridge e começou a sua notável carreira. Estando em Gloucester, como professor em casa de um fidalgo chamado Welsh, discutia ali frequentemente com os abades, diáconos e outros beneficiadores que se reuniam à mesa do fidalgo. Numa dessas discussões, o seu adversário, encolerizado, no calor da controvérsia, disse-lhe que era melhor viver sem as leis de Deus do que sem as do Papa. Tyndale, no auge de indignação, exclamou: "Eu não me importo com o Papa nem com as suas leis", e acrescentou: "Se Deus me poupar a vida hei de fazer que em poucos anos qualquer rapaz que conduz o arado saiba mais das Escrituras do que o Senhor." No fim de tudo parece que o estudante de Cambridge não era muito popular em casa do fidalgo de Gloucester, e os seus serviços eram muito mais apreciados do que a sua companhia. Seguindo depois para Londres, procurou Cuthbert Tunstall, que então era bispo, e diligenciou obter um lugar em casa dele, mas os seus esforços foram debaldes. O seu destino era outro, era ser um servo do Senhor em tempos perigosos, e para isso era preciso que passasse por provas mais severas do que as que se poderia encontrar na casa de qualquer bispo. Contudo, por algum tempo esteve hospedado em casa de um tal Humphrey Momolto, um digno cidadão de Londres que tinha um verdadeiro respeito pelo seu hóspede, e que estava ele próprio, bastante interessado no novo ensino. Mas à medida que as opiniões de Tyndale se tornaram conhecidas, e ele não era homem que escondesse a sua luz, os perigos aumentavam para ele, e os seus amigos aconselharam-no a retirar-se para a Europa. Além disso, havia uma nova obra que estava prendendo a sua atenção, a tradução da Bíblia, e para isto necessitava de todo o sossego possível, o que em Londres não podia ter. "Estou ansioso pela palavra de Deus", disse ele, "e hei de traduzi-la, digam o que disserem e façam o que quiserem. Deus não me há de deixar morrer." Ele nunca fez uma boca sem fazer o seu alimento, nem um corpo sem também fazer o seu vestuário. Com tal ânsia a oprimi-lo, não é de admirar que Tyndale não fizesse caso das necessidades do corpo.
Mas a perseguição aumentava cada vez mais, e, se aqueles que o rodeavam estavam sendo condenados só por lerem porções da palavra de Deus, não era de supor que aquele que estava traduzindo a Bíblia inteira pudesse escapar. Ah, suspirava ele, não haverá nenhum lugar onde eu possa traduzir a Bíblia? Não é só a casa do bispo que me está fechada, mas toda a Inglaterra. Era muito verdadeiro este queixume, e alguns dias depois de sair de debaixo do teto hospitaleiro de um Fremomoto, Tyndale achava-se a caminho da Alemanha. Tendo chegado à Alemanha, Tyndale procurou vários reformadores, passando em seguida a Saxonia, onde teve uma conferência com Lutero, e tendo se conservado por ali algum tempo, seguiu para os Países Baixos, estabelecendo finalmente a sua residência na Antuérpia. Outros dizem que foi primeiro a Hamburgo, e dali para a Colônia, sendo seguido para esta cidade pelo seu implacável inimigo Cochaeus, do qual se diz que embriagou os impressores para obter deles o segredo da obra de Tyndale. Achando-se em perigo, seguiu para Worms, e ali completou a primeira parte da sua obra, a tradução do Novo Testamento. Na primavera de 1526, chegaram à Inglaterra cópias dessa tradução, que circularam por todo o país. A situação dos padres de Roma que estavam na Inglaterra era má, e começaram a perguntar uns aos outros o que se havia de fazer. Os alicerces do papismo estavam sendo minados e parecia que todo o edifício estava em perigo de desabar. Condenar o livro era coisa fácil, e isto estavam fazendo, mas livrar o país da nova doutrina que ele tão claramente ensinava, e evitar a entrada de novos exemplares, era uma coisa diferente. Era inútil que Henrique se desesperasse e Tonstal bregasse contra o livro, este tinha se apoderado do coração e consciência do povo, assim como do seu espírito, e nem os clamores do rei nem os sermões do bispo podiam destruir a sua influência. Foram publicamente queimadas em Oxford, Cambridge e Londres várias cópias da tradução, e em alguns casos não só os livros, mas também os seus leitores foram lançados às chamas, mas apesar disto a obra foi para frente, porque Deus assim o queria. Tyndale no entanto ocupava-se com o Velho Testamento, e no ano 1528 acabou os primeiros 5 livros, o Pentateuco. Durante a sua viagem a Hamburgo, onde ia imprimi-los, sofreu um naufrágio e o manuscrito perdeu-se. Continuou a viagem logo que lhe foi possível e chegando a Hamburgo recomeçou o seu árduo trabalho, sendo auxiliado pelo reformador Miles Coverdale, cuja tradução das Escrituras foi publicada alguns anos depois. Fim do trabalho de Tyndale. Mas os trabalhos do ousado reformador deviam em breve ter o seu fim, por lhe estar destinada a coroa de mártir. Estando em Antuérpia em casa de um inglês chamado Pontes foi traído e entregue nas mãos dos papistas, por alguém que tinha gozado a sua confiança, e depois de se definhar na prisão durante 18 meses, durante os quais contribuiu para a conversão do carcereiro e outras pessoas da sua casa, foi condenado ao poste. Teve por sorte ser estrangulado antes de ser queimado, a sentença foi cumprida na cidade de Vivorden no ano 1536. As suas últimas palavras pronunciadas em alta voz foram uma oração para o país tão mergulhado em trevas: Senhor, abre os olhos do rei de Inglaterra. Dr. Latimer. Mas Tyndale não foi o único inglês de conhecimentos excepcionais e de habilidade que trabalhou para o bem público durante estes tempos. O que ele estava fazendo em silêncio como tradutor das Escrituras fazia-o também de um modo mais público Dr. Latimer, de Cambridge, por meio dos seus sermões. Hugo Latimer era filho de um fazendeiro, e nasceu em 1541. A sua precocidade junto com uma inteligência viva, levaram o seu pai a mandá-lo para a Universidade de Cambridge. Uns 4 anos mais tarde o seu espírito tomou uma direção séria, e o vivo estudante tornou-se um dedicado e supersticioso discípulo da Igreja Romana. Por esse mesmo tempo aplicou-se ao estudo dos clássicos com grande persistência. Mais tarde começou os seus estudos de teologia, e gastou muitas horas preciosas com as obras de sábios doutores da Idade Média. Chegou a ser, segundo as suas próprias palavras, o mais obstinado papista da Inglaterra. O seu zelo contra as novas doutrinas exprimia-se por vivo sarcasmo e discursos mordazes que muito deleitavam o clero. Na verdade, a fama das suas pregações continuava a espalhar-se de tal modo, que os prelados e frades começaram a esfregar as mãos e animarem-se uns aos outros com a ideia de que até mesmo Lutero tinha finalmente encontrado o seu igual. Mas alegravam-se cedo demais. Na universidade juntamente com o mestre Latimer havia um chamado Thomas Bilney, com outro modo de pensar. Este vigiava com não menos interesse, posto que por motivo inteiramente diferente, os movimentos do vivo e zeloso pregador. Ah, suspirou Bilney, se eu pudesse ganhar este eloquente padre para o nosso lado, que triunfo para a nossa causa! Se eu pudesse levar aos pés do Salvador, certamente que se havia de seguir uma vivificação da verdadeira religião.
Isto era realmente para desejar, mas como consegui-lo? Humanamente falando era impossível, mas Bilney era homem de fé, e sentiu que tinha chegado a ocasião de pôr a fé em prática. Conversão de Latimer. Um dia mestre Latimer, no seu caráter de padre confessor, foi esperado no seu quarto por um penitente, cuja presença ali muito o admirou. Era o mestre Bilney. Que quer isto dizer? Pensou o padre. Bilney aqui. Um herege a confessar-se a um católico é extraordinário. Mas talvez que o meu sermão contra Melanchthon o convencesse do seu erro, e ele vem procurar restaurar a sua comunhão com a igreja. Enquanto ele assim raciocinava, Bilney começou a contar ao confessor a simples história da sua própria conversão a Deus, e as palavras, aplicadas pelo Espírito Santo, foram diretamente ao coração e à consciência do padre. Ali naquele mesmo momento se entregou a Deus, e, abandonando desde então a enganosa teologia das escolas, tornou-se não só um sincero estudante da verdadeira teologia, mas também um verdadeiro ensinador das doutrinas reformadas. Mas os soberbos doutores da universidade e os padres e frades, que tinham em conta a sua própria justiça, não podiam por muito tempo suportar a sua pregação clara e a sua exposição inexorável dos erros de Roma, e a cólera deles começou a manifestar-se por ameaças ocultas e invectiva e a cólera. Porém Latimer não era homem que se intimidasse com ameaças ou perdesse o sangue frio com os barulhos, e continuou a pregar com toda a ousadia. Seus trabalhos foram muito abençoados por Deus e grande parte da oposição que lhe tinha sido feita foi vencida. Algum tempo depois, o bispo de Ely usou de modos mais brandos com o intrépido pregador, mas sem resultado. Cumprimentou-o pelos seus mais admiradores dotes, declarou que estava pronto a beijar-lhe os pés, e depois aconselhou-o como meio mais seguro para derrubar a heresia, a pregar contra Lutero. Latimer, que tinha bastante senso comum para não se deixar enganar por tão evidente lisonja, respondeu: se Lutero prega a palavra de Deus, não posso fazer-lhe oposição. Mas se ele ensina o contrário, então estou pronto a atacá-lo. Bem, mestre Latimer, disse o bispo, já percebo as suas ideias. Um dia ou outro há de arrepender-se delas. Tendo falhado as injúrias, as ameaças e as palavras doces, o bispo passou das palavras às obras, e fechou os púlpitos da universidade ao pregador. Mas pouco tardou que se abrisse outra porta a Latimer, e Roberto Bernes, prior dos frades agostinhos, em Cambridge, cujo coração o senhor tinha tocado, convidou-o a pregar na igreja pertencente àquela ordem. A controvérsia que os sermões de Latimer reavivaram foi interrompida por uma carta do capelão do rei, na qual as partes contendoras foram obrigadas ao silêncio até ser conhecida a vontade do rei. Mas a vontade do rei era que Latimer continuasse a pregar. Tinha sido informado de que o eloquente pregador do evangelho tinha favorecido a sua causa na questão do divórcio com Catarina de Aragal, e isso era um meio seguro de alcançar o favor real. No ano seguinte encontramo-lo pregando perante a corte em Windsor, onde o rei ficou tão encantado com a sua eloquência sincera e destemida, que o fez seu capelão. Outros favores reais ainda o esperavam, mas os papistas não o deixaram descansar, e sendo citado perante o bispo de Londres por mais uma acusação de heresia foi então excomungado e lançado na prisão. Deixemo-lo agora ali enquanto nos ocupamos de outros assuntos. 28. Auxílios e obstáculos à reforma inglesa. De 1529 a 1547. Thomas Cranmer. No ano de 1529 começou Thomas Cranmer a gozar o favor real, e por fim foi promovido à sé de Canterbury. Cranmer era homem de sabedoria e piedade, mas tímido e indeciso, sendo isto reconhecido até pelos contemporâneos mais amigos. Embora superior a Latimer em erudição, era-lhe muito inferior em lealdade a Cristo, e levou bastante tempo a tomar a resolução de se desembaraçar das malhas do papismo. O progresso da reforma podia ter se desenvolvido muito em consequência da promoção de Cranmer, mas não aconteceu assim. As facilidades que Cranmer mostrou em ajudar a obra parece que não foram nada proporcionais à sua elevada posição, e Stephen Gardiner, bispo de Winchester, o grande perseguidor, tinha mais influência junto ao rei em todos os assuntos referentes aos interesses da igreja do que o novo primaz. Mas era evidente que Cranmer simpatizava com muitas das doutrinas dos reformadores, e vemos que usou da sua autoridade para dar liberdade a Latimer, a quem colocou de novo no seu presbitério. Isto pelo menos foi uma ação conveniente. Mais martírios. Contudo, a tortura aos hereges continuou como dantes, e 2 meses depois da promoção de Cranmer, João Fritin, um íntimo amigo de Tyndale, sofreu o martírio juntamente com um aprendiz de alfaiate, chamado Evet, que tinha negado a presença corporal no sacramento. Não se deve porém supor que Cranmer tomasse qualquer parte nestes atos brutais, eram inteiramente devidos ao selvagem beatismo do bispo de Winchester,
por quem o arcebispo tinha uma dedicada antipatia. Houve ainda muitas outras vítimas do zelo de Gardner, mas não nos podemos referir a elas individualmente, e estão registradas no céu, e Deus não se há de esquecer de nenhuma delas. Mas, entre todas, a que merece mais especial menção é a mártir Ana Kimi, mais conhecida por Ana Askew. Era esposa de um tal Kimi, um papista fanático. Só algum tempo depois de casada, foi que o Senhor lhe abriu os olhos e lhe mostrou pela luz da sua palavra os erros papistas, mas logo que recebeu a luz manifestou bem o favor que lhe tinha sido concedido pela firmeza e coragem com que prosseguiu nas suas convicções. A primeira perseguição que teve de sofrer veio do seu próprio marido, cujo ódio pelo Evangelho venceu por fim de tal maneira toda a afeição natural que a expulsou de sua casa. Ligou-se então à corte da rainha Catarina Parr, que era uma cristã sincera, e ali a sua beleza, a sua piedade, e a sua ilustração, atraíam a atenção de todos, despertando mais tarde o ódio de Gardner e do seu partido. Vigiavam todos os seus movimentos, mas nada encontravam em que pudessem basear uma acusação. A sua maneira de viver era irrepreensível. No ano de 1545 foi acusada de heresia, e lançada na prisão. O seu primeiro interrogatório perante os inquisidores teve lugar no mês de março do mesmo ano, no fim do qual foi mandada para sua cela em Newgate, onde ficou durante perto de um ano. O seu segundo interrogatório foi perante o conselho do rei em Greenwich, onde ela foi escarnecida e insultada pelo bispo de Winchester e seus adeptos, sendo novamente conduzida para Newgate. Um dia ou dois mais tarde foi removida para a torre, onde o Lord Chanceler esforçou-se por induzi-la a indicar outros da corte que eram suspeitos de partilhar com as suas opiniões, e não querendo ela fazê-lo, aquele miserável monstro ordenou que a colocassem no cavalete da tortura. E para conservar-me sossegada, diz a pobre vítima paciente, e não gritar, o Lord Chanceler e o mestre Elite torturaram-me com as suas próprias mãos até eu estar quase morta. Mas dou graças ao meu Senhor Deus pela sua eterna misericórdia. Ele deu-me forças para persistir na minha fé, e espero que hei de resistir até ao fim. Depois disso foi levada para uma casa e deitada numa cama com os ossos moídos e doridos como jamais o esteve o patriarca Jó, e enquanto ali jazia, o chanceler mandou dizer-lhe que se quisesse abandonar as suas opiniões seria bem tratada, em caso contrário seria reenviada para Newgate e queimada. Mas ela respondeu que preferia morrer do que negar a sua fé, e esta resposta foi que decidiu a sua sorte. Nesse mesmo ano, não se sabendo a data certa, foi completada a tragédia de Ana Askew, que foi levada da prisão para ser queimada. Estando muito fraca e não podendo andar, foi levada para Simifield numa cadeira, e quando a levaram para o poste nem podia ter-se de pé. Amarraram-na portanto pelo meio do corpo com uma corrente. Então ofereceram-lhe o perdão do rei se retratasse, porém ela respondeu que não tinha vindo ali para negar o seu senhor e mestre. Chegaram então o fogo à lenha, e em breve os seus sofrimentos acabaram, e o seu espírito subiu ao céu. Mais 3 vítimas sofreram ao mesmo tempo. Desgraçados tempos! Bem se podia erguer o grito de por quanto tempo, Senhor Deus, por quanto tempo? 29. Reforma nos reinados de Eduardo VI, Maria e Isabel. De 1547 a 1558. Eduardo VI tinha agora subido ao trono. Apesar de ter apenas 9 anos de idade, já tinha dado evidentes provas de uma piedade verdadeira, e era considerado como um príncipe de grande futuro por todos os que favoreciam a religião protestante. Tinha ele realmente a nobre ambição de fazer do seu país a vanguarda da reforma, e oferecer um refúgio livre na sua ilha aos ensinadores fugitivos. Devido à sua pouca idade, foi o seu tio, o Duque de Somerset, homem de princípios protestantes, nomeado regente do reino, e a notícia da sua nomeação reanimou as esperanças dos cristãos na Inglaterra e despertou a abatida energia deles. Efetuam-se mais reformas. Bem depressa Somerset fez valer a sua autoridade, reprimindo a perseguição e tratando de outras reformas necessárias. O sacrifício da missa foi proibido, foi permitido que se lessem as Sagradas Escrituras, e todos os que tinham sido expulsos do reino no reinado de Henrique, por causa da sua religião, tiveram licença para voltar. Muitos dos bispos também foram expulsos das suas dioceses para darem lugar a homens mais competentes, medida que se tornava muito necessária, em vista da indolência e soberba de muitos dos prelados de Henrique. Quanto a Bonner, o bispo perseguidor de Londres, não só foi privado do seu bispado, mas tendo sido reconhecido culpado de ofensas e mau comportamento foi lançado na prisão. Foi esta também a sorte de Gardner e Tunstall, bispos de Winchester e Durham. Além disso, o conselho do rei tinha nomeado certas pessoas para visitarem todas as dioceses, com o fim de reprimirem abusos, e de darem conta do estado de cada bispado.
Estes eram divididos em grupos, tendo cada grupo 2 pregadores que explicavam ao povo a doutrina da reforma e pregavam o evangelho numa linguagem que podia facilmente ser entendida por todos. Aparecem as nuvens. No meio de todas estas reformas salutares, apareceu uma nuvem no horizonte espiritual, começando a circular boatos alarmantes referentes à saúde do rei. Para aumentar o desassossego dos protestantes, o próprio regente foi derrubado pela força política do Duque de Northumberland e enviado ao cadafalso. Contudo, os Seymours, a quem foi conferida a responsabilidade do governo, também eram a favor da reforma, e os bispos protestantes foram animados pelo Estado a prosseguir nos seus árduos trabalhos, mas os boatos desanimadores sobre a saúde do rei continuavam a circular, e a ansiedade dos protestantes aumentava diariamente. Ainda se não tinha passado um ano que o novo governo estava no poder, quando esses boatos se tornaram em realidade, apresentando-se uma época má na história da reforma inglesa. Eduardo tinha falecido, e Maria havia subido ao trono da Inglaterra. Maria no trono. A perspectiva estava longe de ser agradável. A Rainha Maria era uma católica fanática, e isso não dava muitas esperanças aos protestantes. Além disso, era filha de Catarina de Aragão, cujo divórcio de Henrique VIII tinha sido aprovado por Cranmer, e isto não era um pensamento muito animador para o chefe eclesiástico do protestantismo do país. Os sentimentos de Maria não eram nada benignos para com as doutrinas que Cranmer tinha estado a promulgar com tanto cuidado, durante o reinado do seu irmão, e ainda menos benignos eram os seus sentimentos para com o próprio Cranmer, a quem, na verdade, considerava como seu grande inimigo. Durante o reinado do jovem rei, Maria pedirá licença para ouvir missa na sua própria casa, mas Eduardo lhe havia negado, e agora deviam cair sobre a cabeça de Cranmer as consequências desta recusa. E verdade que ele aconselhara o rei a conceder a licença, mas, ou Maria ignorava este fato, ou fingia ignorá-lo, e só o sangue de Cranmer podia aplacar a sua indignação. Como rainha, odiava-o por causa das suas medidas reformado, mas, como católica por causa das restrições de espécie religiosa que ela imaginava ter ele imposto no reinado anterior, e sobretudo, como mulher, por causa da sua decisão na questão do divórcio, pela qual ela ficará considerada como filha bastarda. Contudo, durante os primeiros meses do seu reinado, a rainha disfarçou os seus verdadeiros sentimentos, e com o fim de estabelecer a sua posição no trono, prometeu tolerância. Os protestantes não seriam incomodados nem na profissão nem na prática da sua religião, nem se usaria qualquer violência em matéria de fé. Mas o cardeal Pole estava ao lado da rainha, e Gardiner e Bonner esperavam a ocasião de lançar o veneno no seu espírito, não sendo possível em tais circunstâncias que este estado de neutralidade continuasse. O povo também não tinha compreendido os benefícios que uma completa reforma lhe podia trazer, porque a obra parcial feita no reinado de Henrique não tinha tido a simpatia popular pelas medidas inconstantes e autocráticas do rei, e a obra no reinado de Eduardo não tinha tido tempo de criar raízes. Por isso, enquanto o parlamento se reuniu, um dos primeiros e principais atos foi abolir as inovações religiosas que Cranmer e Somerset se tinham empenhado em introduzir, e restaurar o culto na sua